Esse é o nosso vídeo número 3 aqui do nosso conteúdo de preenchimento relâmpago. E, antes de mais nada, peço para você curtir, para você compartilhar, para você se inscrever no canal, mas mais do que em se inscrever, para que o YouTube de fato te entregue conteúdo, faça a interação com o nosso canal através dos comentários. Deixa algum comentário para que o YouTube de fato entenda que você está interagindo com o canal, que esse conteúdo é importante para você e ele te notifique quando nós postarmos um novo vídeo lá, beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Aqui, nós estamos aqui com uma lista simples, tá? Que nós já até usamos essa lista em outro conteúdo, em outro vídeo. Mas o que é importante aqui? A gente sempre faz uma análise dos dados, tá? Preciso analisar o que eu preciso fazer e também os dados que eu tenho em mãos, tá? Então, me mandaram, tá, essa lista aqui maravilhosa, né, para poder, que são de novos funcionários, tá, da empresa. E eu preciso criar pastas, certo? Pastinha no computador ali com esses nomes aqui, tá? Então, eu preciso criar uma pasta para cada colaborador, para cada funcionário novo ali que vai entrar na empresa. E aí, como é que eu vou resolver isso? Então, primeiro eu tenho que olhar os meus dados. Então, olhando meus dados, eu vou falar, tá, beleza, vou criar uma pasta chamada Raíssa. Então, mas se tiver duas Raíssa, a Raíssa não, então, ainda mais nesse caso aqui com Y, é mais difícil. Mas, por exemplo, aqui eu tenho outros nomes, né, Jéssica e tal, que pode ser que tenha duas, por exemplo, na listagem aqui, não vou ficar olhando um por um, tá? Então, será que eu uso o sobrenome? Mas, por exemplo, eu tenho um sobrenome chamado Matheus. Pode ser alguém com um nome chamado Matheus. Aí eu teria que criar duas, não vai dar certo, entendeu? Duas pastas com o mesmo nome não funciona dentro do Windows. Então, cara, não vai funcionar. Qual que é o melhor cenário para mim? Então, vou ter que criar uma pasta com o nome completo da pessoa, tá? Isso aqui do preenchimento relâmpago tem a ver com essa parte de pasta. Então, depois dessa minha análise, nós vamos partir para a execução. O que nós vamos fazer aqui do lado? Nós vamos criar um comando, tá? Isso aqui, eu já fiz esse vídeo em outros momentos, não é no canal, tá? Se tiver muitos comentários aí pedindo para mim fazer, se for o caso, eu refaço esse vídeo, que em outra oportunidade eu fiz como uma série de vários vídeos, mas eu faço até no ponto de executar o comando dentro do prompt de comando do Windows, criando as pastas para a pessoa ver que de fato funciona, tá? Mas aqui nós vamos nos ater apenas ao preenchimento relâmpago. E como o preenchimento relâmpago vai me ajudar? Para que eu vá criar pasta, e não tenha que ir lá dar um novo lá no Windows, vou usar um comando do prompt de comando do Windows, certo? Então, esse comando do prompt de comando do Windows, ele é um comando é, que é o nosso amigo chamado MD. Só isso, MD, certo? Então, o que que eu vou começar a fazer ali? Vou escrever MD, tá? Porque isso aqui, eu vou criar uma lista que depois eu copiaria essa lista e executaria ela dentro de um prompt de comando. E ele já vai criar todas as pastas para mim. Então, eu coloquei ali MD, certo? Eu vou dar um espaço e vou colocar o nome da pessoa, tá? Então, aqui, ó, vou colocar o primeiro nome ali, ó. Eu sempre costumo copiar, né? Ó, coloquei o primeiro nome, certo? E dei Enter. Perfeito. Depois disso, eu vou dar o Ctrl E. Olha lá, ele preencheu tudo para mim. Só que, qual que é o detalhe aqui? Nós precisamos de resolver uma outra coisa aqui. O que que é que nós vamos resolver aqui? Se eu executar isso aqui dentro do prompt comando, não funciona por conta do espaço entre os nomes. Então, o que que eu preciso fazer? Ou eu preciso vir aqui entre os nomes e colocar por exemplo, um underline, tá? Enfim, ou alguma outra coisa nesse sentido. Ah lá, eu coloquei underline e ele não entendeu por enquanto. Eu teria que ir ali e ficar explicando para ele. Ou eu teria que vir aqui e não colocar espaço, tá? Ah lá, aí ele entende, tá? Também é uma forma, uma alternativa, tá? Mas vamos, né, fazer de uma forma que eu acredito que seja até mais legal. Que é o seguinte, bastaria para isso eu colocar tudo isso aqui entre aspas, tá? Não para o preenchimento relâmpago, não para o Excel, mas lá para o prompt de comando. Então aqui, ó, fiz isso, ele colocou todos entre aspas. Então, dessa forma que está aqui, deixa eu só organizar. Dessa forma que está aqui, se eu pegar, copiar toda essa linha, toda essa coluna aqui, perdão, copiar isso aqui e executar no prompt de comando, por exemplo, porque eu tenho lá C dois pontos, uma pastinha chamada RH, certo? E dentro dessa pasta RH eu preciso criar a pasta para cada funcionário novo. Então, se eu copiei isso aqui, fui lá no prompt de comando, entrei dentro da pasta RH e
colei isso aqui lá, ele já vai criar uma pasta com o nome de cada funcionário, uma pasta para cada funcionário. E aí basta eu colocar, direcionar o conteúdo que eu preciso lá para dentro dessa pasta depois. Então, ou seja, o Excel até nesse ponto ele consegue me ajudar, né? Uma tarefa que eu preciso fazer em outra ferramenta, mas eu consigo preparar esses dados aqui para que facilite lá no meu dia a dia. Porque senão eu teria que ir lá dentro da minha pastinha C2.RH, dar um botão direito, nova pasta. Escrevo o nome do primeiro. Botão esquerdo, nova pasta. Mesmo que eu copiar e colar, ainda assim isso vai demorar um pouco mais do que se eu fizer isso aqui, tá? Então, é uma forma, uma outra forma, uma outra aplicação do recurso de preenchimento relâmpago, que eu acredito que pode ajudar muito no seu dia a dia, tá? Então, isso aqui você pode usar para criar pastas ou para fazer qualquer outra coisa. Mesmo que você não for RH, você pode usar esse recurso aqui de N formas diferentes, beleza? Esse é o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.